Olá galera que curtiu meu canal do YouTube, Samuel Wagner chegando com mais um vídeo devocional para abençoar e edificar a sua vida. E já diz o ditado, né minha gente? Quem é vivo sempre aparece, estava meio sumido, mas hoje, se Deus quiser, eu vou retomar as rédeas aqui desse canal para voltar a compartilhar conteúdos e palavras edificantes que abençoem a sua vida sobre vida espiritual, atualidades, palavra de Deus, relacionamentos e tudo aquilo que vocês sabem que eu sempre posto por aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que todos nós estamos precisando aprender, que é como driblar a atmosfera do medo, do pânico, do caos que nós estamos vivendo. Como nos libertar e fazer com que isso não nos afete diretamente, roubando a nossa fé, asfixiando a nossa esperança, de modo que a gente perca completamente a vontade de acordar pela manhã, a esperança de uma manhã melhor, e eu creio que você está precisando dessa palavra. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, galera, a palavra de Deus fala em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, a seguinte palavra: porque Deus não nos deu espírito de medo e de covardia, mas de poder, ousadia e de moderação. Quando eu leio essa palavra, eu percebo que, como eu já falei em algumas pregações, para quem me acompanha há muito tempo, o medo, ele não é apenas um sentimento, ele é um espírito. E se ele é um espírito, ele precisa ser combatido como tal. Algumas pessoas falam acerca do medo do ponto de vista pedagógico, falando como que se o medo muitas vezes tivesse uma missão de nos ensinar algo. Como aquela criança que quando coloca a mão em uma tomada, leva um choque de modo que aprende que não pode mais colocar a mão ali. E muitas vezes a gente vê que o medo realmente tem esse papel. Às vezes a gente precisa temer alguma coisa para nos proteger. Porém, a partir do momento em que o medo começa a dominar os seus pensamentos, começa a roubar a sua fé e a sua esperança, ele perdeu completamente a sua missão ou o seu propósito e ele se torna completamente destrutivo para a sua vida. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem acordado todos os dias e tem sentido no ar aquela atmosfera de medo, de terror, de pânico, de caos. Se você abre a televisão, só se fala sobre essa pandemia, só se fala sobre essa doença que nós estamos enfrentando. Esse vídeo está sendo gravado agora em março de 2021 e nós estamos no meio de uma pandemia mundial e tudo isso é sim motivo para apavorar o nosso coração se a gente não tiver fé e não alimentar a nossa esperança. Medo da doença, medo do desemprego, medo da dificuldade de bater na sua porta, se é que já não bateu. Porém, hoje eu quero trazer uma palavra prática para que você aprenda a se libertar dessa atmosfera e pare de alimentar isso. Quando você alimenta o seu medo, você cria inimigos na sua mente. Sabe quando você era criança, que você via uma sombra e você achava que aquela sombra era um monstro entrando no seu quarto? Muitas vezes é isso que acontece. A gente já pega um problema que é grande e torna ele ainda maior. E em vez de olhar para aquele em quem nós cremos, que é o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas e é poderoso para nos dar livramento e nos dar vitória no meio de todo esse cenário, e em vez de a gente olhar para ele, a gente acaba olhando para o problema e piorando ainda mais. São as famosas doenças psicossomáticas, que de tanto a gente pensar na doença, a gente começa a sentir os sintomas no corpo sem nem ao menos estar doente. E é por isso que a palavra de Deus para a sua vida hoje é: tire os olhos do medo. Pare de alimentar esse medo no seu coração. Assista menos jornal e abra mais a sua Bíblia. Converse menos com pessoas negativas e gaste mais tempo com pessoas de fé. Em vez de você alimentar esse mal que está ao teu derredor, encha-se do Espírito Santo e combata que a sua atmosfera de fé seja muito mais poderosa do que a atmosfera de medo que está contra você. Eu amo uma frase que diz: não permita que as pessoas te coloquem na tempestade delas. Coloque elas na sua paz. Quando você é cheio de fé e de esperança, a tua atmosfera e a atmosfera do Espírito Santo em você faz com que todos os problemas e todo o mal comece a desintegrar, como quando um meteoro entra na atmosfera da Terra e ele se desintegra. Assim é o escudo da fé, como a Bíblia fala em Efésios, que a fé é o nosso escudo que pode fazer com que os dardos inflamados do maligno sejam apagados. Que nesse momento você receba fé, esperança e encorajamento. Se alimente da palavra de Deus, não fortaleça os seus gigantes. Eu amo também uma
frase do Max Lucado com a qual eu quero encerrar esse vídeo, onde ele disse: alimente os seus medos e você morrerá. Alimente a sua fé e os seus medos é quem morrerão de fome. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga esperança, fé, coragem para o teu coração e que, como a Bíblia fala 365 vezes do Antigo ao Novo Testamento, não temas. A expressão não temas se repete por 365 vezes na Bíblia, e isso não é à toa. 365 dias do ano, Deus está dizendo pra gente quando a gente acorda: não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra e com a minha mão. Que Deus fortaleça a sua vida e traga bastante fé em seu coração. É isso que eu desejo, é por isso que eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.